Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Laísa, trazendo para vocês as explicações das atividades desta semana, semana 4, de língua portuguesa do nosso PET Volume 1, 2021, para o terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Nesta semana, compreensão e produção de textos. A interpretação e a compreensão de textos são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais, econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade, caso sinta que algum direito seu foi retirado. Gente, e como interpretar um texto? Isso é interessante, né? Primeira coisa, leia atentamente o texto com calma e leia o texto todo, sem fazer interrupções. Depois, você vai ter que reler, caso você não tenha entendido da primeira vez, releia quantas vezes for necessário. Depois disso, sublinhe. Você já entendeu um pouco mais? Sublinhe as ideias importantes. Faça como se fosse um resumo. Separe o que é mais importante, o que é fundamental nesse texto. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir separar os fatos das opiniões, porque isso é muito importante. Um fato não pode ser alterado, a opinião sim. E claro, né? Retorne sempre que for necessário. Você desenvolvendo essa habilidade, você vai ampliar o seu domínio sobre a linguagem escrita e falada. E assim, ter uma maior assimilação do conteúdo e das ideias. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir refletir melhor, não apenas aceitar tudo que está escrito, mas você vai conseguir julgar se você concorda ou não concorda com aquilo, quais são as fontes, e assim você vai conseguir crescer de um ponto de vista muito mais interessante nessa questão de defender os seus direitos, mas também na questão de você crescer como pessoa e conhecer e defender uma posição. Isso é muito importante. Falando em defender uma posição, precisamos falar de gordofobia. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos: transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem que também vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única, explica o Dr. Adriano Segal, psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Apesar de o nome ser novo, é algo que sempre existiu. A gula é até um pecado capital. Há estudos com universitários em que afirmam preferir se casar com traficantes ou bandidos do que com obesos, diz o médico. Em um mundo pouco adaptado a corpos gordos e em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos, navegar pelo cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência desgastante, emocionalmente, inclusive. A jornalista santista Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e, ao longo de 10 anos, ganhou 30 quilos. Mesmo bem resolvida com seu corpo, ela tinha dificuldade em encontrar roupas do seu agrado na pouca oferta do mercado. Não deixei de fazer as coisas por ter engordado. Ia à praia, usava biquíni normalmente. O problema era encontrar peças que me servissem, conta. Foi ali que viu que a exclusão sofrida pelos gordos não se limita a uma rejeição social. O próprio mercado propaga isso quando as marcas não querem ver seus produtos em corpos gordos, ainda que eles sejam uma parcela grande dos consumidores. Cansada da falta de opção dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size,
Feira que, desde 2012, reúne em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensadas para diversos tipos de corpo. Mais que isso, denominada como Feira de Moda e Cultura Plus Size, a Pop Plus Size se posiciona como uma plataforma de fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. A legislação brasileira não prevê uma punição específica para quem pratica gordofobia, mas algumas proteções jurídicas. É vedado pela lei que as pessoas sejam discriminadas na contratação e é função do empregador fornecer todos os materiais necessários para que o funcionário exerça sua função, inclusive uniformes do tamanho adequado para que a pessoa não passe por desconforto ou situação vexatória, explica o advogado trabalhista Guilherme Mônaco, que é um ex-obeso e viveu na pele o preconceito em diversas situações sociais. Então, pessoal, para interpretar este texto, se você ainda não compreendeu com a leitura, releia e sublinhe as ideias mais importantes. Vamos para as atividades. Na questão número 1, de acordo com o texto, qual é a definição de gordofobia? E na 2, identifique o que motivou a jornalista Flávia Durante a criar a Pop Plus Size. Essas duas questões estão baseadas no texto, retornem, releiam e respondam. Nas questões 3 e 4, a semana 3 deste PET, falamos sobre direitos humanos, qual a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia. E na 4, descreva algumas ações que podemos praticar para diminuir os casos de gordofobia em nossa sociedade. Então, vocês podem pesquisar na internet, no próprio PET, e principalmente, gente, analisar. Aí vem a questão da interpretação, não só do texto, mas da situação em si. Você já passou por algum tipo de preconceito? Seja ele racismo, homofobia, gordofobia? O que eu acho mais hipócrita na sociedade em relação à gordofobia é a questão da própria mídia, porque se você analisar na TV, nos filmes, nas séries, o novo padrão de beleza é aquela pessoa bem magra, ela é relacionada até a pessoa ser bem-sucedida. Ela só é bem-sucedida se ela for magra. Então, você tem que analisar de um ponto de vista mais amplo como podemos diminuir esse tipo de situação na nossa sociedade. O que eu sempre digo é sempre ter respeito com o próximo, sempre. Independente da situação, tá? Independente de cor, religião, opção sexual, inclusive de corpo, né? Se a pessoa é gordinha ou não, é tudo uma questão de respeito. Se houver mais respeito, a nossa sociedade vai funcionar muito melhor. Então, quero que vocês reflitam sobre isso e coloquem alguns argumentos sobre o que vocês podem fazer para melhorar a situação. Ok? E aí a gente se vê na correção. Até lá!